A paz do Senhor a todos, um bom dia, um domingo excelente a você, a sua família, os seus filhos. Nós queremos, nessa manhã, estamos aqui no EBD Compartilhada. Eu tenho certeza que esse tema vai impactar a tua vida. E eu queria desde já fazer um pedido para você. Se possível, você ficar com a gente. É apenas 60 minutos. Nós estamos aqui com alguns professores convidados nossos, que são o professor Rogério, a professora Isabel e o professor Bruno. Esses homens e mulheres de Deus vão estar transmitindo a palavra de Deus até você. Eu tenho certeza que você não vai sair daí, você vai estar acompanhando essa live com a gente. Eu quero também te apresentar o nosso irmão Milton, vai estar logo mais louvando ao Senhor. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é Adilson Andrade, eu sou um dos ministros aqui dessa igreja. Amém, meus queridos? Eu vou pedir agora o nosso irmão Rogério, vai fazer a sua oração a Deus para iniciar essa live abençoando a tua vida. Oremos. Senhor Deus, eterno e soberano, nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nos acompanhe, Senhor, através da ministração dessa palavra, que a unção do seu Espírito esteja sobre nós e que possamos, Senhor, transmitir conhecimento, ó Pai, e que pessoas possam ser impactadas e que possam, Senhor, ser direcionadas, ó Deus, para aquilo que é a tua verdade. Pai eterno, abençoa cada família neste domingo, abençoa cada pessoa. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmão Milton, é com você aquele louvor abençoado. Amém. Graças a Deus. Eu também desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe conceda um excelente domingo, que seja um domingo de muita bênção, de muita vitória. Quero convidar os irmãos para estar abrindo as suas harpas, para nós estarmos adorando ao Senhor Jesus juntamente. Hino de número 509, que diz por título, Ao Passar o Jordão. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor Jesus com esse belíssimo hino da nossa harpa cristã. Como areia da praia, os remidos
ministração do primeiro tópico desta escola bíblica. Amém? Professora Isabel. Paz do Senhor aos irmãos, graças a Deus por mais uma manhã na presença do Senhor. Hoje vamos estudar a lição de número 7. E o título diz: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o textuário encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, que diz: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E a verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, como isso faz uma ponte no textual, que diz que através de Cristo, pela morte na cruz do Calvário, o sacrifício vicário, foi derrubado toda a parede de separação. E a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 19. Começando então, o termo fala assim: Cristo é a nossa reconciliação. Eu acho que é importante nós olharmos para o termo reconciliar, que significa um restabelecimento, unir, fazer boas relações com aquilo que estava brigado. E nisso a gente tira um ensinamento bastante prático e até alguma pergunta, né, que me foi feita enquanto eu estudava aqui, acerca de o que é que faz separação entre Deus e o homem. Literalmente o pecado. Quando foi introduzido então o pecado? O pecado foi introduzido ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Todos nós, aqui não fala um ou outro, todos nós, toda a raça humana foi destituída e todos nós passamos então a ser pecadores. Agora, o mais importante para a gente poder entender por que de reconciliar é a questão de que se tem um inimigo, é óbvio que você não vai conseguir nada com ele. A reconciliação ela é muito importante porque ela vai manter a paz, ela vai manter as coisas boas de volta. Quando na queda de Adão e Eva todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, passou a ter uma barreira. E com isso surgiu duas coisas que é fundamental falar: a morte física e a morte espiritual. Então, a reconciliação torna-se muito importante nesse momento, porque sem a reconciliação, continuaríamos mortos, literalmente, físico e espiritual. Então, o que nós estudaremos nessa lição? Se outrora o pecador estava numa situação caótica, ou seja, inimigo de Deus, por causa do pecado, estava numa situação desoladora e perdida, agora a sua condição mudou. E essa mudança foi feita através da obra no Calvário. Então, assim que o homem pecou, Deus então tinha já o seu plano de salvação para o homem. E a salvação estava então já pré-estabelecida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nessa lição veremos então uma significativa mudança na vida do ser humano através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo vai advertir no livro de Efésios, mas agora, para explicar que houve uma mudança. Por que o agora? Porque no passado era assim. A raça humana pecava. No Velho Testamento deixa bem claro que precisaria haver sacrifício. Esse sacrifício ele era feito anualmente para que se aniquilasse o pecado. Mas a raça humana continuava pecando. Então Deus instituiu o seu plano. E Paulo vai trazer isso no contexto de Efésios 2 e agora, para explicar que a mudança na vida foi tanto dos gentios quanto dos judeus, como na igreja. Hoje, como igreja de Cristo, nós precisamos ter isso literalmente na nossa mente. Os irmãos que vão explicar isso melhor, literalmente o pecado domina o ser humano a ponto dele perder o vínculo com Deus.
É isso que faz separação entre Deus e o homem, o pecado. Então aqui, tanto os gentios como os judeus estavam também destituídos da graça de Deus. Precisava haver então uma reconciliação. E para explicar melhor essa mudança, repousa na obra de Cristo, né? Que está sobre a obra de Cristo, que aquilo que Cristo fez para reconciliar, diz assim: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso está em Efésios 2:3. Na presente lição nós vamos estudar os desdobramentos dessa mudança. Então, o primeiro tópico vai falar que essa mudança, ela aconteceu em alguns desdobramentos. E os professores seguintes vão continuar mencionando isso, que para reconciliar o homem com Deus, voltarmos a ter paz, nós precisamos fazer alguma mudança. E daí vem o primeiro tópico, que Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo. O exclusivismo é uma tendência de você excluir. E aqui vai falar na tendência religiosa. Existia ali uma tendência de que judeu, né, era um povo, gentil era outro. Judeu eram aqueles que podiam entrar no templo, tinham o seu lugar certo dentro do templo, e os gentios precisavam ficar para o lado de fora. E Paulo vem, no Atos dos Apóstolos, capítulo 21, fazer até uma apologia acerca disso, porque ele apresenta, né, um gentio e ele é aprisionado por isso. Né? Ele vem sofrer ali, na própria pele, a questão desse exclusivismo religioso. Então, a primeira coisa que Jesus, com a morte na cruz do Calvário, vem fazer é quebrar essa coisa do exclusivismo religioso, judeu e gentio. Então, vejamos o que Cristo fez. Né? Ele vai quebrar esse conflito que existia na religiosidade entre judeu e gentio. E a primeira coisa é o tópico 1, a parede de separação entre o homem. Trata-se de uma analogia, de uma comparação, de uma semelhança com as muralhas do templo. Ou seja, antes da morte na cruz do Calvário, existia o paralelo de fazer a reconciliação do homem com Deus no sacrifício através do sacerdote. Quando Jesus morreu, foi quebrado isso daí. O véu do templo se rasgou de cima a baixo e todos passaram então a viver numa só fé. Então é pela fé na salvação em Cristo Jesus que essa parede é quebrada. Então revela que o exclusivismo que estava na vida dos judeus entre santuário e átrio dos gentios foi quebrada. E nisso, com a prisão de Paulo, ele sente na própria pele esse exclusivismo religioso. E ele fala, não, isso precisa ser quebrado e eu vou provar isso através de Atos dos Apóstolos, explicando melhor a morte de Cristo Jesus. O segundo tópico fala a derrubada da parede da separação. O apóstolo então vai declarar aqui em Efésios 2:18 que em Cristo foi derrubado, ou seja, foi rompido a parede de separação que estava no meio. Esse exclusivismo religioso, essa coisa de você, não só da religião, a gente vê hoje também no dia a dia, trazendo para o contexto atual da nossa vida, exclusivismo político, exclusivismo religioso, exclusivismo financeiro, né? Que tudo isso traz o quê? Uma falta de paz entre o ser humano. E isso preocupava Paulo, porque sem paz é impossível convivência. E a paz vai trazer o quê? Vai trazer atrito. Assim como o pecado trouxe morte física e morte espiritual, ela também vai trazer a falta de paz. E a gente observa que ali, naquele contexto social entre judeu e gentio, sempre havia arruaça, sempre havia um movimento. Vamos falar para que todo mundo possa entender. Sempre um panelaço na praça, não é assim? Sempre um panelaço na praça. Era isso que acontecia. Por quê? Não porque o templo é do judeu e o gentio tem que ficar por lá de fora, mas como isso, né? Se Jesus já havia morrido na cruz do Calvário, isso tudo já havia se rompido, estava vivendo já o Novo Testamento, como é que
ainda existia isso? É porque Paulo via a necessidade de se bater nisso. Então ele deixa bem claro aqui, era uma barreira literal e uma barreira espiritual. Aí ele deixa escrito assim, mas por mérito, assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Então, a partir daquele momento, Paulo estava dizendo, olha, vocês estão esquecendo do sacrifício na cruz, vocês não estão lembrando daquilo que é necessário fazer lembrança de que não existe mais judeu e gentio. A partir da morte na cruz do Calvário, se tornaram uma só família. Então, nós passamos a ser filho do Pai. E aqui começa a reconciliação. Aí diz assim, e pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus, judeu, gentio, igreja de Cristo. Como é que eu faço isso? Eu preciso necessariamente estar dentro de um templo para entrar na presença de Deus? Não, eu preciso ter paz no meu coração, eu preciso ter Cristo na minha vida, eu preciso ter a presença do Espírito Santo. E eu preciso ter o quê? Paz com o outro, que a gente observa que muitas das vezes nós trazemos problemas para a nossa vida por falta de paz com o outro. O terceiro tópico diz assim, o conceito da lei e dos mandamentos. Aqui, Paulo lembra, os Efésios, que tinha ali a lei moral, a cerimonial e a civil. A lei civil, ela é a que rege o país. Então, Israel, assim como eu, como uma cidadã brasileira, tem lei para ser respeitada. Mas também preciso levar em consideração que como cidadã eu tenho que ter a moral, a ética, tá certo? E o meu lado religioso. Que isso me faz ter paz com os outros e viver uma vida de que eu fique me lembrando da reconciliação com Deus. Então, se Ele, o próprio Deus, deu o seu Filho para que eu pudesse ter acesso novamente a Ele, como é que eu vou viver como cidadão? Então, a primeira coisa aqui são as 3 leis. O conceito de lei, Paulo vai lembrar, Jesus veio para exercer a lei e fazer cumprir essa lei. Elas não deixaram de existir, porém alguns paradigmas vão ser quebrados. A lei civil, ela é respeitada, ali os israelitas tinham a lei deles, mas também tinha a lei moral, que permanece ainda em vigor, porém como padrão de conduta, o que é moral e o que é ético, até onde vai? O direito diz assim, o que é direito? Direito é tudo aquilo que não transgride a lei do homem. Então, a lei precisa ser respeitada, mas tem a moral. E com relação à moral, ele deixa assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, existia a lei, existia a moral, mas também existia o lado religioso, que estavam todos ali junto, judeu, gentio, e vamos trazer hoje no contexto Igreja de Cristo. A lei cerimonial existia ali também a divisão, só podia entrar na presença de Deus no Velho Testamento o sumo sacerdote anualmente para romper e quebrar e reconciliar o homem com Deus. Aqui Paulo vai lembrar, olha, lembra de que a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, isso acabou. Eu tenho acesso direto ao Pai. Então, ele deixa bem claro, no cerimonial, ele menciona as comidas, os sacrifícios, os dias de festa, a lua nova, os sábados. Então, assim, o que a gente já estudou no passado é que disso tudo, de lei de cerimonial, a única coisa que nos restou foi a Santa Ceia, tá certo? E o batismo nas águas, tá? Então, é bom lembrar que, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ninguém deixou de ser cidadão. Eu preciso respeitar a lei, porque se eu não respeito a lei, tem que ser aplicada em mim uma punição. A moral é algo muito cultural. A gente tem que tomar cuidado, por isso que a moral e a religião ela precisa andar junto, porque tem o ético e tem o moral. Até onde eu posso ir? E aqui vai dizer que esses rituais religiosos significavam a posição do judeu diante de Deus. Com a morte na cruz do Calvário, isso vai ser aniquilado. Qualquer um
que crê em Jesus Cristo recebe a salvação e tem direto acesso ao Pai. Não precisa mais ser no templo, não precisa ser mais através de alguém. Então, o próprio Jesus entrou no lugar do sumo sacerdote, tá? Portanto, ninguém vos julgueis pelo que comeram ou beberam por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras, mas lembrando, Cristo é o corpo. E para finalizar, a renovação, ou seja, a anulação. Então, além da reconciliação, a morte serviu para revogar. Quando eu revogo, eu anulo. Então, é assim, o juiz, quando ele vai cuidar de uma causa, ele fala assim, ó, está anulada a sentença. Ou seja, não existe questionamento, mas aqui ele vai dizer, eliminando as barreiras que dividiam judeu e gentios, se deu pela renovação da lei do mandamento que constituía em ordenanças. E aqui Paulo vai lembrar na carta aos Efésios, no capítulo 2, assim, para criar em si mesmo dos dois aqui eu vou até dizer mais, estrangeiro, forasteiro, judeu, gentio e outras religiões, num só homem, um só em Cristo Jesus. Para quê? Para manter a paz. Então, a morte de Cristo Jesus foi exclusivamente para manter a minha paz no mundo e a minha reconciliação com Deus. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Ele não vim para revogar, mas ele veio para cumprir essa lei. Ao entregar o seu próprio corpo ali na cruz do Calvário, ele cumpriu, ele ofereceu. Então, Deus deu o seu Filho, mas o próprio Jesus se ofereceu para fazer revogar essa sentença de morte que havia na raça humana. E aí Paulo deixa o versículo de Efésios que diz assim, que se nós estivermos tão somente ligados pela graça na morte de Cristo Jesus, voltado para o Calvário, nós vamos ter paz, está no texto áureo. E aqui em Hebreus diz assim, que não necessitasse como do sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso ele fez uma só vez, oferecendo-se a si mesmo. Está em Hebreus 7:27. O próprio Jesus se ofereceu então para revogar e anular toda essa lei. Que lei? A lei de estrangeiro, a lei de judeu, né? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus como um cheiro suave. Amém? Vamos entrando agora para o nosso segundo tópico da lição. O título é Pela Paz, Cristo fez um novo homem. O comentarista ele inicia da introdução a esta questão, dizendo que a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Ele coloca como respaldo bíblico Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 17, que é onde nós estamos hoje trazendo uma ideia corporativa de reconciliação para com todos. Eu gosto sempre de trazer ou iniciar as lições baseadas sempre em um contexto grego ou hebraico, dependendo do contexto em que nós estamos trabalhando. Hoje nós vamos trazer uma ideia no sentido do grego desta palavra de reconciliação e assim trazer dentro desta palavra o conceito de pacificação. A definição ela está basicamente centrada em 4 passagens importantes do Novo Testamento. Encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 10, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, na carta aos Efésios, pela qual estamos trabalhando hoje, no capítulo 2, versículo 11, e também a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 19. São algumas passagens importantes que o apóstolo Paulo vai trazer o conceito desta paz através da reconciliação.
No Novo Testamento aparece 6 vezes, mas somente Paulo dá esta conotação religiosa para esta palavra. E vem de um verbo e de 2 substantivos. O verbo, a palavra catalasso, significa trocar ou troca. E do substantivo, a palavra catalage, que traz uma ideia de reconciliação. A troca ou substantivo para uma reconciliação. O original do grego traz a ideia de reconciliar baseado praticamente como livros contábeis. Vamos tentar entender dentro desse aspecto para entendermos qual é a conotação que o apóstolo Paulo vai trazer para esta palavra. O assunto aqui em pauta é primeiramente um relacionamento entre Deus e o homem, assim já especificada pela nossa irmã Isabel. Nós entendemos então a partir de que momento o homem passou a ter um conflito com Deus, lá no Jardim do Éden, assim como já foi trazido para nós esta perspectiva. Esta obra reconciliadora de Cristo vai trazer uma restauração a favor de Deus. Ela foi tirada a diferença entre os livros contábeis. É uma ideia entre 2 parâmetros de livro pelo qual as contas devem ser fechadas. Ao invés disso, um dos livros teve uma pendência contábil, um déficit. Através de Cristo, o seu sacrifício, ele pagou essa dívida que era nossa. Esse déficit que a humanidade existia entre a humanidade e Deus, através desse sacrifício, Cristo traz uma reconciliação para com Deus, pagando essa dívida, assim como o apóstolo Paulo nos aponta em Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 ao 15. Eu vou ler esta passagem, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Minha versão está escrito assim: E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles na cruz. Algumas outras versões vai trazer a ideia de triunfar em si mesmo. Por isso, dele, por ele e para ele, são feitas e foram feitas todas as coisas. Trazendo então a doutrina da reconciliação dentro desta perspectiva, nós vamos entender que foi uma troca ou uma permuta, Se consiste na mudança da relação de hostilidade entre duas pessoas, 2 indivíduos. Aqui a humanidade e Deus. É uma alteração na relação de hostilidade para a relação de paz, como está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ao qual o apóstolo Paulo vai trazer esta ideia de separação, que por meio de um homem, a humanidade se separou do seu Criador. Também por meio de um único homem, houve então esta reconciliação. É como nós vamos trabalhar então a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5. Todo o capítulo vai nos trazer esta ideia, esta colocação de reconciliação. A mudança das relações, ela é efetuada por meio de Cristo, o seu sacrifício, que envolve o movimento de Deus em direção ao homem, tendo em vista quebrar esta hostilidade humana, pela qual já foi também aqui trazida pela nossa irmã Isabel de uma forma bem clara, trazendo então a oportunidade de salvação apenas para uma raça, ou para uma linhagem de pessoas,
Mas, através do sacrifício de Cristo, foi quebrada esta ideologia, foi quebrada esta ideia, né? Trazendo então o movimento de Deus para toda a humanidade novamente, como era a ideia original. Lá no livro de Gênesis, foi quebrada através do homem, e mais uma vez Deus, através do seu amor, trouxe a ideia de reconciliação para a humanidade por meio da pessoa de Cristo. Então, através de Cristo, nós podemos ter paz para com Deus. Esta recomendação do amor é também baseada numa recomendação de santidade, através da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela foi a única pela qual não houve pecado. João vai trazer na primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 7, dizendo que se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. No versículo de número 7 está escrito: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, a ideia de pecado, ela não é isenta da pessoa do homem. Mas o processo de santificação, ela está empregada para o aperfeiçoamento da relação entre Deus e o homem. Porque o que faz divisão entre Deus e o homem, o que traz esse conceito de reconciliação ser distanciado do homem, é o seu estado de pecado. Portanto, é o pecado que faz divisão entre Deus e o homem. É Deus quem inicia esse movimento, né, de ir até o homem por meio de Cristo. Isso está esclarecido lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 6 e 8. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. E em 1 João, capítulo 4, versículo 19. E por isso o verbo na colocação passiva, né? O verbo que fomos reconciliados está no sentido passivo e não ativo da palavra. O lado ativo está na pessoa de Cristo. Deus através da pessoa de Cristo. E para o homem na forma passiva. Nós fomos reconciliados, né? E também um outro aspecto é uma consequente modificação do caráter do homem. Isso está lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 16, que está incluso a cobertura, o perdão, a purificação do pecado, revolucionando então os princípios humanos, como está lá também na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, né? E esse ministério da reconciliação veio através da morte de Cristo, tornando necessário esta morte por causa da queda do homem. Se nós tentarmos entender a Bíblia desde o Gênesis até a carta apocalíptica, nós vamos entender que Deus, em todo o percurso da humanidade, tentou um relacionamento íntimo com o homem. Vamos ver então que existiam personagens que conseguiram ter um relacionamento com Deus mais íntimo, mas mesmo assim não conseguiram o aperfeiçoamento desse relacionamento para com toda a sua raça, a sua prole, toda a humanidade. Para isto foi necessário Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, descer e fazer este sacrifício único, assim como está na carta aos Hebreus. Por causa de um único sacrifício, foi necessário Deus descer, se sacrificar para a humanidade. O sacrifício de morte e morte de cruz. Através deste sacrifício foi possível dar ao homem acesso novamente ao trono da graça. Todos os homens estavam debaixo do pecado, em Romanos capítulo 3, versículo 23. E estavam marchando
para um único estado, que é a ira futura, a perdição eterna, como está em Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas Deus, mostrando o seu amor, Ele enviou o seu Filho ao mundo, como está em João 3,16. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Efésios capítulo 3, versículo 11, e em 1 Pedro capítulo 1, nos versículos 19 ao 20. Assim, então, podendo aniquilar o pecado com o seu único sacrifício, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 28, e em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O que antes era sacrifícios transitórios, sacrifícios que não poderiam aniquilar ou tirar o pecado da humanidade, mas sim trazer uma cobertura, né? Os pecados estavam encobertos através do sacrifício sacerdotal. Agora nós vemos um único sacrifício e que através dele pôde-se então tirar definitivamente o pecado da humanidade. Agora já não é mais um sacrifício transitório, mas sim definitivo através da pessoa de Cristo. Esta reconciliação desfaz a inimizade que existia entre Deus e os homens, e também o conceito de hostilidade que existia entre as duas raças, tornando assim o homem que estava afastado de Deus para uma reconciliação, de um estado de filhos da desobediência, como estava em Efésios capítulo 2, versículo 2, de amigos do mundo, como estava em Tiago capítulo 4, versículo 4, de pecadores vivendo nas trevas, como está em Efésios capítulo 5, versículo 8, versículo 11, Efésios capítulo 6, versículo 12, Colossenses 1 e 13, agora para um estado de amizade com Deus, ou de reconciliação para com Deus, restabelecendo a comunicação e a paz para com Deus. 1 Tessalonicenses 1,6. E essa paz que procede do coração de Deus para o coração do homem. Então nós sempre vamos ver a característica de Deus como o causador e o homem como o passivo nesta relação, como está em Neemias capítulo 8, versículo 10 e João 15 e 11. Dentro desse aspecto da carta aos Romanos capítulo 5, nós vamos ver então 10 bênçãos trazidas para a vida do homem. A bênção da justificação, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 9. Segundo, a paz para com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1. Terceiro, o acesso pela fé à graça, Romanos capítulo 5, versículo 2. O quarto, a firmeza na graça, Romanos capítulo 5, versículo 2. Quinto, a alegria em Deus, Romanos capítulo 5, versículo 2, 3 e 11. A graça nas tribulações, Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. O amor de Deus no coração, Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo na vida do homem, Romanos capítulo 5, versículo 5. A salvação da ira de Deus, Romanos capítulo 5, versículos 9 ao 10. E a reconciliação pelo sangue, Romanos capítulo 5, versículos 10 ao 11. Portanto, por meio de Cristo, fomos reconciliados para Deus, trazendo apenas bênçãos para as nossas vidas. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. E eu aqui agradeço pela atenção de todos. Amém. A paz do Senhor novamente a todos, aqueles que nos assistem por essa transmissão. Eu quero dizer que sempre é um motivo de alegria de estarmos novamente reunidos aqui para podermos falar um pouco mais da lição do dia de hoje. O meu tópico, o tópico 3, ele traz pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O autor ele escreve: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas
dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópicos consistem em, primeiro, Cristo se fez maldição por nós, o segundo, reconciliados pela cruz de Cristo, e o terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. Primeiro subtópico, Cristo se fez maldição por nós. É interessante, irmãos, considerarmos o fato por duas perspectivas distintas. Como a nossa professora irmã Isabel ela bem trouxe, nós estamos falando de judeus, né? E estamos falando de gentios. Gentios, no caso, são aqueles não judeus, ou seja, dentro desse dito aqui já exclusivismo judaico, era necessário que o sacrifício ele tivesse uma abrangência total. Então, Paulo ele vai falar a respeito do ponto de vista do exclusivismo judaico e também do ponto de vista que abrange a ordem mundial, digamos assim, do ponto de vista do gentio. O autor ele coloca aqui: se condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Quando entendemos a questão da crucificação, e isso é muito interessante, que nós nos posicionamos de que aspecto? Nós somos reconciliados com Deus por meio do sacrifício na cruz, não reconciliados com Deus por meio da cruz. Então isso tem que ficar bem esclarecido. A cruz, ela só foi, digamos assim, um objeto usado para que o sacrifício fosse colocado de maneira universal. E por que eu digo universal? Fazendo base aqui sobre o primeiro subtópico da maldição. Porque o Império Romano ele não era o detentor exclusivo da crucificação. A história vai nos dizer que persas, indianos, fenícios, isso já era uma prática usada. Só que é em Roma que essa prática da crucificação toma ali, digamos, um nível, um requinte de crueldade máximo. Eu te convido na revista não traz, mas eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 21, e nos seus versos 22 e 23, para que a gente possa contrastar justamente a ideia do processo de maldição. O texto diz assim, olha: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Se você, do ponto de vista judaico, nós compreendemos aqui por esse texto que os judeus, eles já estavam, digamos assim, eu não diria acostumado, mas isso já era uma prática da lei, que todo aquele considerado maldito, e a palavra maldito, ela tem que significado? É aquele que é desprovido de bondade, é aquele na qual está a perversidade, o mal de coração. Aí você fala, puxa, mas existe uma controvérsia aí? Não, Jesus ele se fez maldito, ele não era maldito. Então isso tem que ser bem posicionado. E quando ele fala a respeito de maldição, a cruz trazia isso. A cruz em si, tanto do ponto de vista judaico, que é o que nós lemos aqui em Deuteronômio, quanto do ponto de vista romano, e aí nós estamos falando dos gentios, nós vamos entender o quê? Que o nível, digamos assim, o nível de maldade, o nível onde era elevado à potência máxima, o indivíduo ele era pendurado, ele era flagelado, ele era exposto, e tudo com isso com que princípio?
para que servisse de exemplo. Agora, existe aí um antagonismo no texto. Antagonismo por quê? Porque o romano, ele usava justamente a ideia da cruz, ele a usava para que pessoas, e no caso, os romanos, eles infringiam tal pena para que o indivíduo que fosse considerado traidor, o indivíduo que fosse considerado escravo, ele sofresse tal punição, sofresse todas as atrocidades que a punição por meio de cruz lhe proporcionava. Para quê? Para que ele tivesse, ele servisse, melhor dizendo, de exemplo para que outros não fizessem tal delito. E também servia, no caso do Império Romano, para demonstrar um nível de poder e de autoridade sobre seus vassalos. E o antagonismo existe justamente nisso, porque aquilo que foi posto para expor a morte, para trazer, infligir dor, ele, em Cristo, ele trouxe vida e ele trouxe paz. De alguém que foi crucificado e de que não tinha pecado. Então, o argumento da crucificação, para que tivesse o êxito de mostrar que tal indivíduo crucificado, ele era um indivíduo alheio à sociedade, em Cristo, ele tem o ápice, e atinge o ápice, digamos assim, dessa funcionalidade. Porque ele não vai dizer, ele vai mostrar não só para judeus, mas para todo mundo, não só da época, mas do mundo, do futuro, da época vindoura, que Cristo, não tendo pecado, ele se expôs, ele sofreu para que você não sofresse. Ele morreu para que você vivesse. Então, a ideia da cruz, em Cristo é justamente essa. É provar, é mostrar para você que alguém morreu para que você hoje estivesse aqui e pudesse viver. Alguém sofreu para que você não sofresse. O tempo não nos permite detalhar as agruras do processo de crucificação, Mas o autor coloca uma delas, que é o flagelo. Ele fala aqui a respeito do chicote que era usado, e esse chicote no latim chamava-se flagelo, por isso do nome flagelo, e ele até detalha, ele fala, ele era de tiras de couro com pedaços de aço e ossos, ou seja, ao ser flagelado, o indivíduo, aquele que ia ser crucificado, ele tinha sua pele dilacerada. Então, o requinte de crueldade exposto no processo de crucificação é algo que nós diríamos hoje abominável. Existe até uma correlação disso também, que vai dizer que justamente é esse processo de crucificação que esboça toda a maldade humana. E por isso que Cristo passa pelo processo de crucificação. O interessante também ressaltar aqui, o tópico segundo fala reconciliados pela cruz de Cristo. Muitas pessoas não compreendem, ou têm dificuldade nessa compreensão, estão e relacionam cruz com morte. Agora, existe também um antagonismo nisso. Quando nós, principalmente no relato de Lucas, nós vemos que existe ali, no Gólgota, Cristo exposto ao lado de dois malfeitores. E isso, além da literalidade do texto, traz também um sentido figurado. E do que eu estou dizendo? Nós temos dois malfeitores, isso simboliza o livre-arbítrio, porque um optou em crer e o outro não. Aquele que não optou em crer sofreu condenação e morte, propriamente dito. Ao que optou em crer em Cristo, alcançou vida eterna.
Agora, isso está relacionado com o livre-arbítrio do homem. O homem, ele é lhe dado dois caminhos, o de bênção e o de maldição. Nós escolhemos, né? Então, a cruz de Cristo, ela trabalha esse significado, tanto de vida quanto de morte. Se você se depara hoje com situações distintas, por exemplo, isso é universal, pode-se dizer assim. Você vai, se porventura, por curiosidade, eu acredito que todos já tenham visto isso, você vai num cemitério e você se depara com lápides e cruz. Ou seja, no cemitério, a cruz, para muitos, simboliza a morte. Alguém que foi sepultado e que morreu. Mas para aqueles que creem em Cristo, ela não simboliza a morte. A cruz, ela só é um marco que está dizendo, naquele dia, esse é o local onde alguém vai ressuscitar. Por quê? Porque creu em Cristo. E isso está na Bíblia. Jesus diz o seguinte, ele fala, olha, ninguém vem a mim se o Pai não me der. E todos aqueles que o Pai me der, eu não os abandonarei, mas ressuscitarei no último dia. Então a cruz, ele tem esse simbolismo de marcar o local onde alguém irá ressuscitar. Não é alguém que está morto. Está morto se você optou em não crer. Mas se você optou em crer, a cruz demarca o local do seu ressurgimento num corpo glorioso. Terceiro tópico, reconciliados na cruz em um corpo. A irmã Isabel, ela bem falou a respeito do exclusivismo judaico, onde a lei trabalhava essa perspectiva, né? Nós temos aí, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o que é comemorado o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão para o povo judaico, que era feito anualmente, através do sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava. Em Cristo rasgou-se o véu do templo, significa justamente que para o judeu, e aí nós não estamos falando para todos, mas para o judeu que ainda pratica isso, ficou explícito para ele, não é mais necessário, existe um sumo sacerdote. E para o gentil que não praticava isso, você vai para Efésios 2:5, ele fala que outrora estávamos destituídos da glória de Deus, porque em nossos delitos, em nossos pecados, mas em Cristo nós fomos alcançados. E tanto judeus quanto gentios agora, reconciliados pela cruz, num só corpo, ele quer dizer igreja. Esse é o grande mistério, a multiforme sabedoria de Deus, é fazer de todos um só corpo, que é a igreja, e ele, o cabeça de todas as coisas. Agora, o amor de Deus, por meio de Cristo, através da cruz, do processo doloroso, traz para nós a conotação de amor. Ele nos amou. E o que nós devemos fazer? Amá-lo de volta. Ao amá-lo de volta, nós fazemos com que esse processo, entendeu, tenha o seu êxito. Então eu agradeço e que você hoje reflita sobre essas palavras, o que foi dito pela irmã Isabel, foi dito pelo nosso irmão Bruno, e sobre o terceiro tópico, reconciliados com Deus, né, num corpo, na igreja, por meio do sacrifício de Cristo. Deus te abençoe, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra, né? Sempre aprendendo mais das maravilhas do Senhor Deus. O Senhor nos amou de tal maneira, né, de ter dado o que Ele tinha de melhor. Se Ele tivesse enviado um anjo, ou se Ele tivesse enviado um querubim, um serafim, para morrer por nós, já seria grande coisa, né? Mas Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. O que Ele tinha de melhor, Ele deu para morrer por nós naquela cruz. Amém. Graças a Deus. Eu vou estar adorando ao Senhor Jesus com o hino. Esse hino aqui, ele é muito atual pelo que nós estamos vivendo hoje, né? O título dele diz assim: como numa ilha, né?
Quem sabe você está se sentindo sozinho, no momento, né? Como numa ilha. Quem sabe você está acontecendo perdas na sua vida, mas você pode até perder alguma coisa. Mas, meu querido, não perca a tua fé. Se você perder tudo nesta vida, mas você não perder a sua fé, tenha certeza de uma coisa: você não perdeu nada. Você não perdeu nada, porque a Bíblia diz que pela fé tudo é possível. Tudo é possível aos que creem. Graças a Deus. Estarei adorando ao Senhor Jesus com este hino. Medite na letra deste hino. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada, esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha, está cercado em toda direção, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Glória a Deus. Aonde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um Deus que não nos deixa. Mesmo quando a noite vem, você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. Não perca a tua fé, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, meus amigos. Estamos chegando mais um final de uma live da nossa EBD compartilhada, direto aqui do nosso templo sede. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que não conseguiram entrar hoje no nosso link. Te prometo que na próxima EBD você vai conseguir.
Peço desculpa, estamos aí numa fase aí de mudanças para melhor. Amém? Te aguardo no próximo domingo às 10 horas. Um bom domingo para você, para sua família, uma excelente tarde. Nós agora vamos estar fazendo uma oração com a nossa professora Isabel, abençoando você, a sua família e agradecendo por você estar com a gente até agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela morte na cruz do Calvário. Isso fez a nossa reconciliação contigo. Nesse dia pedimos a tua graça sobre cada um que ouviu essa lição. Reconstitui, Senhor, reconcilia, Pai, dá de volta tudo aquilo que perdeu, enche de ânimo, força, nos concede, Senhor, um dia abençoado, uma semana repleta de notícias maravilhosas de bênção. Queremos a tua graça sobre nossa vida e o nosso agradecimento vai a ti, Jesus. No teu nome santo, obrigado por tua presença. Amém. 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 Deus até a próxima.